Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura, dessa vez com o magnetismo. Como de costume, vou chegando e aqui a gente vai falar sobre as fontes de campo magnético. Nós já falamos sobre os ímãs. Falamos aqui que os ímãs, eles são produzidos com materiais que têm propriedades magnéticas, em geral metais ou substâncias que vêm aí da mistura desses metais. E que o campo magnético ele está em nível atômico, ou seja, cada átomo é uma fonte de campo magnético. A gente falou também que o núcleo do planeta Terra produz campo magnético ao redor do nosso planeta e que isso pode ser verificado facilmente com o uso de uma bússola. A bússola é o instrumento mais fácil que a gente tem para detectar a presença e saber também a direção de um campo magnético. No entanto, a gente não consegue saber a intensidade desse campo somente com uma bússola. A bússola só vai dizer para a gente a direção que ele aponta. E nós vimos também que os campos magnéticos, eles apontam numa direção que forma sempre um círculo fechado, que começa e termina na fonte de campo magnético. Beleza? Agora a gente vai ver que os campos magnéticos podem ser produzidos também por correntes elétricas. Isso aí foi visto por um cientista chamado Ørsted, que ele percebeu que quando a corrente elétrica passava por um fio, ao redor desse fio aparecia um campo magnético, ou seja, na hora que ele pegava uma bússola e essa bússola estava próxima a um fio percorrido por corrente, ele via que a bússola sempre apontava na mesma direção. E essa direção era, de fato, provocada pela passagem de corrente elétrica pelo fio. Essa direção ela é determinada por uma regra que a gente chama de regra da mão direita envolvente. Ela mostra como que o campo magnético aparece ao redor dos fios percorridos por corrente. Beleza? Para a gente usar essa regra, a gente vai pegar o nosso polegar e vai colocar na direção da corrente elétrica e fazer esse movimento de envolver, né, com o restante da mão para mostrar a direção, né, e o sentido, no caso, das linhas de campo magnético. Aí aqui a ideia é a seguinte: o campo magnético produzido por uma corrente será dado por linhas que estão assim, ó, ao redor do fio. Né? Ou seja, são linhas que elas são muito grandes, né? Elas podem ocupar todo o espaço aí, mas elas são linhas totalmente fechadas. O cálculo desse campo ele é totalmente empírico e ele é feito por meio de uma fórmula. Essa fórmula diz que o campo magnético, representado pela letra B, será a permissividade elétrica do meio, representado pela constante μ, vezes a corrente elétrica que está passando, dividido por 2 vezes π vezes o raio. Isso aqui é chamado de lei de Ampère. Lei de Ampère. Beleza? A lei de Ampère, então, mostra para a gente como se calcula o campo magnético. Eu nem me atrevo a pensar numa demonstração para isso, primeiro porque uma lei é empírica, como eu falei. Ela vem de uma observação experimental. O formato da formulazinha não é totalmente empírico não, mas a ideia central é. E quando a gente olha para essa fórmula, fica bem evidente um termo aí, ó, que é 2πr. 2πr é o comprimento de um círculo. Comprimento de um círculo de raio R. Então, o que é R? O R é o raio do círculo das linhas de campo ao redor do fio. Então, isso aqui é o que nós chamamos de R, ou seja, a distância até o fio. Por que a gente fala do R? Porque as linhas de campo elas são tangentes a esse círculo de raio R, porque as linhas de campo contornam o fio. Como é que eu sei disso? Ora, pegue um fio, passa corrente, pega uma bússola e fica com a bússola em volta do fio, você vai ver que a bússola circula o fio exatamente dessa maneira. É uma lei experimental. Você faz o experimento e verifica que isso acontece.
Como não tem como eu pegar um fio aqui agora aí na sua frente e passar a corrente, você pegar a bússola e medir, eu estou te contando, aí você acredita em mim, beleza? É assim que a gente faz. Essa constante μ tem um nome, a gente chama ela de permeabilidade magnética. E ela é uma constante que está relacionada com o meio material que existe ao redor do fio. Você vai ver muitos livros trazerem aí o termo μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo. De uma maneira geral, a gente negligencia isso, sabe? Tipo, quando a gente falava do epsilon, que é a permissividade elétrica lá na eletrostática, a gente falava o epsilon do vácuo. Quando falava do K, a gente falava o K do vácuo, 9 vezes 10 a nona, e não ficava discutindo muito isso. Já aqui no magnetismo, a gente não pode ter essa negligência. Por quê? Lá, realmente, a permissividade elétrica do vácuo ela é muito parecida com a permissividade elétrica do ar. Muda muito pouco. A permissividade elétrica que dá o K faz que o K, lá o 9 vezes 10 a 9, lá da lei de Coulomb, seja muito próximo no ar ou seja no vácuo. A diferença é muito pequena, ela é quase imperceptível quando você vai fazer os seus cálculos. Para você ter uma ideia aqui do que eu estou falando desses números, a permeabilidade magnética de um material, por exemplo, como o ferro. Imagina que você tem um fio, esse fio está lá dentro de um material metálico, por exemplo, e tem um fio passando lá dentro, e tem uma corrente elétrica passando nesse fio. E ao redor dele, eu não tenho ar, eu tenho ferro. A permeabilidade magnética do ferro ela é 5.000 vezes maior que a permeabilidade magnética do vácuo. Então a gente não pode negligenciar esse valor, né? E toda hora ficar usando o valor do vácuo. Você vai ver, lógico, nos livros, nos exercícios, nos vestibulares, que eles não estão nem aí. No entanto, alguns problemas vão exigir que você faça essa diferenciação, especialmente para fazer análises qualitativas. Porque o que significa esse μ? É tipo assim, qual é o valor do campo magnético gerado por essa corrente? Depende do que tem em volta do fio. Se você tiver ar, é uma coisa. Agora, se você tiver ao redor desse fio um material metálico, e a gente vai fazer isso de propósito, na hora de construir transformadores, por exemplo, se o material for ferro, o campo magnético produzido pode ser 5.000 vezes maior. Então, não é uma coisa para se negligenciar, não é uma coisa para a gente vai usando aí o valor do vácuo e finge que é a mesma coisa que o do ar, porque as coisas já começam a ficar muito diferentes por aqui, beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Lei de Ampère é uma lei intuitiva, experimental, tem uma análise matemática? Tem, mas ela usa ferramentas matemáticas que nós não temos acesso no ensino médio, beleza? E eu não estou falando de derivada não, tá? Estou falando das ferramentas complexas lá que tu vai ter que fazer 1 ano e meio de cálculo aí para você conseguir chegar perto delas. Então, é um conjunto de ferramentas que está fora do objetivo do ensino médio e, portanto, está fora do escopo dos vestibulares de uma maneira geral. Beleza? Mesmo as provas mais exigentes, militares e tudo mais, não tem exigência matemática para a lei de Ampère da maneira como ela foi idealizada. Segundo, esse 2πr, mesmo eu te falando que a gente não vai usar nada matemática, vale a pena eu te contar que esse 2πr é exatamente o comprimento dessa linha circular que tem ao redor do fio. Beleza? Primeiro, para te ajudar a memorizar a fórmula e segundo, para você saber que esse R da fórmula é, na verdade, a distância até o fio. Beleza? Que todos os pontos à mesma distância do fio
terão o mesmo campo magnético, com o mesmo valor, apontando na direção tangencial, fazendo a volta ao redor do fio. Beleza? O I é I de corrente mesmo e esse R é essa distância. Beleza? Aí aqui, ó, eu posso te mostrar uma figura um pouco mais bonita, mostrando mais ou menos como é esse campo. Então, há uma certa distância, que eu vou chamar aí de R, nós vamos ter, devido a essa corrente, esse campo magnético. Beleza? Agora, como é que você sabe a direção para um lado, para o outro? Como é que funciona? Esse desenho aí, tridimensional, ele exige muito talento por parte das pessoas, para poder fazer ele. Então, para você não precisar desse talento, a gente faz o seguinte, ó. Quando o campo magnético está vindo na sua direção, você usa como símbolo um círculo com um pontinho. Ou seja, toda vez que você vê o círculo com um pontinho, significa um vetor apontando para a sua cara. Quando você tem o vetor saindo, ou seja, você está vendo ele de costa, você desenha um X. E esse X representa que o vetor está no plano, em que a sua visão vê ele indo embora. É como se você estivesse vendo o vetor de costa. Porque de lado é uma seta para cá, para cima é uma seta para ali, inclinado é uma seta para cá. Mas e se ele estiver apontando para você? Se ele estiver totalmente apontando para você, é um pontinho. E se você estiver vendo de costas, você vai marcar ele no espaço como sendo um xizinho. Então, o campo magnético produzido, eles são vários círculos fechados, como a gente falou, porque o campo magnético ele começa e termina no mesmo lugar. Aqui também dá para a gente fazer uma análise crítica bem interessante. Você vê que essas linhas de campo elas não estão ligadas a nada, elas estão ligadas apenas nelas mesmas. Essas linhas de campo magnético contornam um fio, elas estão ao redor do fio, elas não estão no fio. Elas não tocam o fio, elas não saem do fio. Então, é propriedade do campo magnético, eu não posso fazer nada, estou aqui te contando a história, não fui eu que criei as regras, beleza? Então, ao redor do fio você tem linhas de campo e essas linhas são fechadas. Se você se sente aí, talvez, desconfortável, deixa eu ficar um pouco maior aqui. Se você se sente desconfortável com essa ideia de que a linha de campo magnético, ela não está em nada, tenta lembrar o que a gente falou que era campo. O que é campo? Primeiro que campo, ele tá vinculado ao conceito de força de ação à distância. Já tem uma mágica aí na história que está fora da nossa intuição, porque a gente está acostumado a fazer força pegando nas coisas, encostando, empurrando, Eu sei que em nível atômico nada encosta em nada, mas tudo bem. A gente aqui, ó, no nosso mundo macroscópico, se sente confortável, que a gente está pegando, empurrando, puxando coisas. Ok. E esse é o nosso jeito, que a gente aprendeu de fazer força nas coisas, A mecânica de Newton. Agora, quando a gente começa a falar de forças à distância, a própria gravidade, quantos séculos aí a humanidade, milênios, a humanidade demorou aí para entender a ideia de que a gravidade é uma força de ação à distância e que ela depende de muitas outras coisas. Tem até várias interpretações mais modernas aí sobre a ideia da gravidade. E quando a gente fala de força elétrica, força de ação à distância. E quando eu vim te contar o papo de força elétrica, eu falei para você, o campo eu estou no ponto do espaço. Se eu botar uma carga lá, aparece uma força elétrica? Aí a força aparece para a direita. Então, se aparece uma força para a direita, então tem um campo para a direita. Tipo, o campo nunca foi nada. Ele nunca foi uma coisa concreta. Ele sempre foi um indicador de que se eu botar uma carga ali, ela vai sofrer uma força. Essa força é determinada pelo campo. Então, em momento algum,
a gente deu esse aspecto concreto para o campo. Então você não deve se sentir desconfortável, porque a linha de campo é uma linha no espaço fechada nela mesma. Eu sei que é esquisitão isso, né? Porque talvez você pense que tem um barbante invisível ali, que não tem. Esse círculo representa que se eu botar uma carga aqui, ela vai sofrer força para lá. Se eu botar aqui, ela sofre para frente. Se eu botar aqui, ela sofre para baixo. Se eu botar aqui, sofre mais para baixo. Se eu botar aqui, é para trás, aqui para cima. E circulando ao redor do fio. Significa que se eu tiver um ímã naquele lugar, o ímã naquele lugar vai sofrer uma força naquela direção. Que ímã é esse? Pode ser uma bússola. Se eu botar uma bússola ali, ela vira naquela direção. Beleza? Então, quando eu falo que o campo magnético ao redor do fio são diversos círculos ao redor do fio, eu estou querendo dizer que se você pegar uma bússola e for seguindo a linha é um contorno em formato de círculo. É isso que eu estou dizendo. Se você está mais perto do fio, mais forte. Se você está mais longe, mais fraco. Baseado em quê? Baseado naquela fórmula, μi sobre 2πr. Beleza? O que é R? A distância até o fio. Beleza? Então é isso. Aí, a regra que a gente tem, a gente chama de regra da mão direita envolvente. Quando eu fazia cursinho, lá no século passado, eu achava que esse negócio de regra da mão direita era, sabe, tipo coisinha para decorar, sabe? Eu achei que era um mnemônico. Eu achei que não tinha uma razão científica. Eu achei, não, isso aí foi um jeito que o professor arrumou aí para eu decorar, mas eu queria saber de verdade de onde vem isso. Né? Se você quiser saber de verdade de onde vem isso, tem uma operação matricial que mostra, né, essa propriedade aí, que é o produto vetorial. Essa operação matricial, lá na força magnética, eu vou chamar essa operação, né, porque agora que o conteúdo de matrizes faz parte da matriz do PAS terceira etapa, vale a pena a gente falar superficialmente sobre isso, que eventualmente pode aparecer aí uma questão bem criativa no PAS terceira etapa, resgatando esse conceito de matriz no contexto do magnetismo, que é algo inédito, né, que o PAS não teria condição de fazer isso. Né? E o próprio vestibular da Universidade de Brasília já fez no passado. Né? Então, eu não estou inventando nada, só estou conjecturando sobre possibilidades. Então, existe uma operação entre matrizes que mostra essa regra daí. Né? A regra da mão direita, na verdade, ela está em muitos lugares na nossa vida. Ela está lá no torque, porque ela mostra a direção do torque. O torque, aquele vetor lá da primeira série, aquele lá da escada encostada na parede. Né? Então, aquele vetor torque da gangorra, né? Dos objetos extensos sujeitos a forças que podem provocar rotação. Beleza? Se você não lembra, vale a pena ir lá, viu? Vale a pena voltar lá. E outras coisas que a gente tem também, coisas mais intuitivas e menos física, mais intuição. Sei lá, abrir torneira. Você tem uma torneira, se você vem com a sua mão direita e gira assim, espera-se que a torneira venha para cima e aí a torneira abre. E se você bota a mão assim e gira nesse sentido, espera-se que o negócio, a pecinha lá abaixe e a torneira feche. Né? Não é uma regra, pode ser que seja diferente, mas em geral as torneiras são fabricadas assim, porque o desenho da ranhura que eles fazem lá dentro da rosca, a gente chama de rosca direita, ou seja, uma rosca que obedece à regra da mão direita. Mesma coisa você vai encontrar se você for trocar o pneu de um carro. Aí você vai lá com a chave de roda, encaixa ela na roda, se você rotaciona assim, o parafuso sai na sua direção. Se você rotaciona no sentido oposto, o parafuso entra e fica mais apertado. Pode ser necessário saber dessa regra, caso você queira afrouxar um parafuso. Mas essa de parafuso ainda tem exceções. Por exemplo, o parafuso da roda da sua bicicleta. Ele é um parafuso que a ranhura lá da rosca é desenhada do avesso, de forma que você precisaria da mão esquerda para fazer isso. Eles fazem isso porque senão, conforme você for andando com a roda da bicicleta, a roda vai se soltando.
né? Então, para ela se manter presa, né, com isso, eles usam essa estratégia aí para poder prender o parafuso. Né? Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver com parafuso? Não tem nada a ver, mas é a mesma regra. A mesma regra que a gente usa para o parafuso, para a torneira, que na roda da bicicleta é o contrário, aqui mostra coincidentemente qual é a direção do campo magnético. Como você vai usar essa regra? Pegue seu polegar, coloca na direção da corrente elétrica, circule os dedos. A circulação dos dedos da mão direita vão mostrar o sentido das linhas de força de campo magnético. Beleza? A coisa fica emocionante quando a gente coloca não um fio, mas um fio enrolado. Um fio enrolado, a gente dá um nome para isso, a gente chama de espira. Espira de espiral mesmo, de voltinha. Uma voltinha de fio a gente chama de espira. Então olha que interessante, se você tem uma espira percorrida por corrente, imagine então a corrente vinda do lado de cá, ela dá a volta no fio, a corrente, claro, porque ela vai sem parar, que a corrente é uma coisa que tem uma continuidade, né? Se a corrente entra de um lado do fio, sai do outro, dando essa voltinha, olha que legal, olha para essa figurinha aí, ó. Todas as linhas de campo dessa corrente que estão aqui dentro estariam apontando para dentro. E as linhas aqui de fora estariam apontando para fora. Mas o que nos interessa aqui é que aqui no meio, juntando todas essas linhas de campo, lá no meio, o campo magnético pode ser calculado por meio de uma fórmula muito parecida com aquela do fio que a gente usou para a lei de Ampère, que é μ sobre 2R, sem o π. Então, o campo magnético produzido por uma espira tem a mesma fórmula do campo magnético produzido por um fio, mas aqui na espira é só 2R e lá é 2πr. E aqui o R é o raio da espira. O raio da espira é o que determina o campo magnético produzido pela espira no centro da espira. Aí se eu não estiver no centro, aí é outro e eu não sei calcular e nem quero saber. Beleza? Então, o campo no centro da espira, μ sobre 2R. O μ é o mesmo μ, né? A permeabilidade magnética do meio. O I continua sendo a corrente. E o R agora é o raio da espira. Aí você pensou assim, nossa, que legal. Então, acho que eu vou pegar um fio e vou enrolar várias vezes. E se você enrolar um fio várias vezes, você vai conseguir o campo magnético produzido não por uma espira, mas por um monte de espiras. Se você tem um monte de espiras e na hora de você enrolar lá o fio, você tem que esse tamanho aqui, ó, que eu vou chamar de L, ele é mais ou menos aí da ordem de grandeza do raio, você vai calcular o campo produzido por N espiras como sendo N vezes μ sobre 2R. Ou seja, você vai multiplicar esse campo N vezes. Então, se você tiver 10 espiras, 10 vezes o campo. 20 espiras, 20 vezes o campo. Que faz sentido, que você está botando uma na frente da outra, né? A gente fala que são espiras justapostas, né? E tem um nome isso aqui também. Nos livros você vai ver o nome bobina chata. Por que bobina chata? Porque a ideia é que esse comprimento L não é muito grande em comparação com o raio. Como assim? Imagina que tu tem isso aqui, ó. A espira, já volto nesse slide aí. Em vez de você usar uma espira, você bota um monte e usa o seguinte, ó. O comprimento fica muito maior do que o raio. Se você tiver essa situação, isso aqui não vai ser mais o mesmo campo produzido por N espiras. Você vai poder calcular de outra forma. Você vai poder chamar isso aqui de solenoide e o campo calculado, o campo provocado, né, produzido por um solenoide no seu centro,
tem uma fórmula própria. Como é que eu digitei a fórmula? Olha ela aí. O campo produzido por um solenoide vai ser Mi, permeabilidade magnética do meio, pode ser o ar, você pode botar uma barra de ferro lá dentro, e aí vai ser o ferro, beleza? Vezes a corrente, tudo tem Mi, velho. Todos eles têm que ter Mi. Só que aí você tem aqui, ó, N sobre L. Você vê que aqui na fórmula o N sobre L está aqui no meinho, né? O que é N? O número de voltinhas e L é o comprimento. Qual é a condição para isso aqui funcionar? Sempre que o L for muito maior que o raio. Sempre que você tiver um cano, né, com fio enrolado em volta. E não uma bobina chata, como a gente tinha antes. Beleza? Então isso aqui é uma outra forma. Você vai ver também esse N sobre L como sendo a densidade linear de espiras. Você também pode ver esse nome, beleza? E aí você pode ver essa forma como sendo μi vezes D, em que D é a densidade linear de espiras. Aí tu pode estar pensando assim, caraca, o bicho veio e falou um monte de fórmula. É isso. É isso. Fontes de campo magnético. Fio, bobina chata, solenoide. Como calcula? Decora a fórmula. Simples assim. Que fórmula? Lei de Ampère. E é legal saber o nome, viu? Ai, velho, eu não gosto disso, mas tem uns vestibular aí que fica mandando tu decorar o nome. Aí você tem que saber, aí você vai saber qual é a lei de Ampère, mais para frente vamos pegar aí lei de Faraday, lei de Lenz, lei de Biot-Savart, e aí o nome deixa de ser só uma coisa cultural e passa a ser uma possível pergunta. Por quê? Porque esse assunto de magnetismo normalmente ele é dado no final da terceira série. E lá no final da terceira série, muitas vezes o estudante já está no automático, para não usar outro termo, né? É isso aí que você pensou mesmo. É isso. E andando. O estudante, às vezes, lá no finalzinho, né, da terceira série, ele negligencia, porque já está cansado, está estressado, está fazendo muita coisa, está vindo um monte de vestibular. Né? E alguns vestibulares vão cutucar essa ferida e vão cobrar coisas daqueles que realmente levaram as aulas desse período, que costumam estar no final do ano, né, mais a sério. E aí é como se eles fossem mais merecedores da vaga e por isso tivessem mais facilidade aí de acertar as questões. Né? Outra vantagem que nós temos disso é que raramente as questões desse assunto vêm muito difíceis. Né? As questões mais difíceis são dos outros assuntos que vão vir mais para frente, mas quando cai essa parte mais básica do magnetismo, normalmente é suave de fazer, né? É tranquilo. Menos suave do que algumas questões de circuitos elétricos, que normalmente são mais fáceis realmente que as de magnetismo. Mas aqui, se tu aprendeu o negocinho da mão direita, consegue desenhar uns vetorizinhos ali, você vai safar com muita tranquilidade, não vai ter grandes dificuldades de fazer isso. Beleza? Então, fechando a nossa conversa, o que a gente viu aqui? Fontes de campo magnético. Vimos que temos ímãs, né? Esses ímãs, eles são de nível atômico. Polo norte e polo sul são inseparáveis. Polos opostos se atraem, polos iguais se repetem, igual acontecia lá nas cargas elétricas, né? Não tem nem necessidade da gente expressar muito isso. A Terra é um grande ímãzão gigante e fios percorridos por corrente serão fontes de campo magnético. Esse fio pode estar esticado e ele pode estar enrolado. Aí, ó, essa justificativa que eu botei aqui é só para você ver que quando você olha um dardo de frente, você vê o pontinho, né? E quando você vê um dardo de costa, você vê o xizinho. É por isso que a gente faz essa especificação aqui, ó, que o campo magnético entrando é um xizinho. Beleza? Campo produzido por um solenoide. A diferença do solenoide para a bobina chata é a proporção dos tamanhos, né? Se for um tubo compridão com fio enrolado, de forma que você possa dizer que o comprimento é muito maior do que o raio, lá na fórmula o raio desaparece, olha que legal, né? E fica só a densidade de espiras. Por isso que essa fórmula aí tem essa comodidade para a gente. Beleza? É isso. Valeu.
tem mais, galera. É isso aí, tá só começando. Aí eu vou tentar fazer algumas coisas aí pra gente conseguir decorar essas formulazinhas aí sem sofrer tanto, porque infelizmente é isso, é memorização da fórmula, aplicação e uso aí das unidades da maneira correta. Valeu, até mais. Fui.